Olá pessoal, nessa semana no Casão Pode Tudo eu vou receber um cara que tem um profundo conhecimento de rock and roll, de música, de discos, de história. Cara, o cara era dentista, registrador. Aê! Beleza, Walter Regis? Carazagani. Polêmico, hein, gente? Polêmico. Eu sou apenas Tipo, sincero. tipo Avalone. Não pique. Primeiro bloco, Palmeiras. Segundo bloco, palestra. Terceiro bloco, Palmeiras e Palmeiras. Regis, me conta assim a história. Você se formou em odontologia. Conta essa parte pra mim. Eu não só me formei, meu caro Casagrande, como eu trabalhei como Sim. dentista durante 20 anos. Por 20 anos? 20 anos. Trabalhei, consultório, paciente, usando roupa branca, o pacote tradicional. Só que a partir de 93, 94, paralelamente à minha profissão, eu entrei de sopetão no mundo da editoria musical. Eu fui convidado para trabalhar numa revista de guitarra, que fazia partitura, chamada Cover Guitarra, porque a minha namorada na época me dedou para a namorada do dono que eu tinha muitos discos, e ele precisava de alguém para fazer resenha de discos, porque a revista era só partitura e tablatura. Aí eu falei, eu tenho uns discos lá em casa, né? Mentira. Tinha uns disquinhos lá em casa, e eu comecei eu falei, olha, eu nunca escrevi. Ele falou, não, vai lá, faz um texto aí do que você acha dos discos. E aí foi uma bola de neve, cara. Porque aí depois, no mês seguinte, caiu a matéria de capa e a gente estava numa época que não tinha internet. Sim. Aí eu bolei ali de cabeça a história do Metallica, aí foi pra capa, aí a revista começou a vender bem, melhor. Aí é bola de neve. Aí, então, paralelamente à minha profissão, Sim. eu era repórter de revista de guitarra. Então eu fui entrevistar. Pô, a primeira entrevista que eu peguei, logo de cara, já peguei um pepino espetacular. Uma entrevista em inglês com o vocalista e o guitarrista do Cult. Porra! Que eles estavam tretados entre eles. Tanto que, Inclusive o guitarrista é torcedor do Manchester City. se eu não me engano, o Billy Duff. É. E eles estavam tão tretados, cara, que a banda veio aqui pra fazer show no Brasil. Quando eles estavam no aeroporto pra voltar pra Londres, a banda acabou. Pra você ter uma ideia como eles estavam tretados. E eu peguei logo de cara esses dois malas, tá, os caras brigaram, mas enfim. Mas respondendo então a sua pergunta, então foi uma bola de neve. Então, aí eu consegui conciliar as duas carreiras, porque depois eu virei, de repórter eu virei editor, depois de editor eu virei editor de todas as revistas da editora, depois eu virei diretor de redação, e até 1996 eu consegui, aí entrou a televisão. Aí comecei Por onde? Qual foi a porta que abriu na televisão? Pra onde você foi? Uma das revistas que eu fazia... Mas presta só um pouquinho. Aí você parou de ser dentista? Ou Cara, continuou? na hora que entrou a televisão, aí... Antes que acontecesse um negócio que eu sempre detestei, que era pegar o telefone, ligar pro paciente e falar assim, olha, eu não vou poder, vou ter que transferir a consulta, porque antes que acontecesse isso, que eu comecei a acumular um monte de coisa, sempre fui solteiro, né? Então dá tempo de você fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Quem é casado não consegue fazer isso. E aí quando entrou o lance da televisão, a porta para entrar na televisão foi um programa do Jô Soares. O de entrevista. Ah, você foi, exatamente. Porque na época... Foi no SBT ou já era na Globo? Não, já era na Globo. Porque Programa do Jô. Porque nós estávamos trabalhando com uma assessoria de imprensa e nós estávamos lançando uma revista na época chamada Mosh, que era uma revista que falava de música, literatura, assim, falava de tudo aquilo que eu gosto. E aí eles enviaram a pauta pro programa, a sugestão de pauta pro programa do Jô, e eles ali colocavam que eu tomava banho junto com os meus discos, que eu lavava meus discos no chuveiro. Aí a produção falou assim, não, peraí, o cara tá lançando uma revista de música, o cara toma banho com os discos, vem cá. Aí eu fui pra lá, fiz o programa foi muito legal, foi até hoje o pessoal considera uma das entrevistas mais longas, e aí o Jô pirou, né, porque a gente tava falando de discos, e aí foi uma entrevista que teve um feedback incrível. E aí, umas 2 semanas depois, o pessoal Super Pop me chamou para participar de entrevistas. Ou seja, eu ia ser ali na RedeTV. Eu ia ser um dos entrevistadores. E aí, eu ia entrevistar... Deixa eu ver quem eu lembro. Com a Luciana Gimenez, né? Luciana Gimenez, que, aliás, eu sempre me dei muito bem com ela. Pessoa, comigo, eu não posso falar um nada. Um abraço, um beijo aí, Luciana. E aí, eu lembro que eu participei entrevistando... O Paulo César Pereio, porque o Super Pop ele fazia o seguinte, das 8 às 10 para as 10 era um programa gravado. Aí a Luciana Gimenez se trocava rápido e fazia um programa ao vivo às 10.
Loucura. E aí eu participei do programa das 8h30, entrevistando o Paulo César Pereio. E a gente se deu super bem, Paulo César. Ficamos falando de King Crimson. Sim. E aí o pessoal da produção gostou tanto que falou, cara, você não pode ficar aí e fazer o programa ao vivo? Então eu fiz 2. Aí depois me chamaram para ter um quadro, onde eu quebrava os discos ruins lá, fazia que nem o Geraldo Blota, Flávio Cavalcante. E aí, o José Messias saiu do júri do Raul Gil, onde ele fingia ser um homem mau. Uhum. E aí o Gil falou assim, cara, vamos contratar um cara que é um homem mau legítimo. Você é um homem mau? Pro bundamolismo que a gente tem hoje, eu sou um cara mau. Você é um crítico forte. Forte, não dou tapinha nas costas. Minha sinceridade é absolutamente inegociável. Então, hoje, no bundamolismo que a gente vive hoje, eu sou considerado um cara arrogante, um cara mau, não sei o quê. E absolutamente não me importo com isso. E só continua lá no Raul Gil. Você foi pra lá pra ser o mal. E sem fingir, exatamente. Que é maravilhoso. Eu ia ser o jurado mal. E o jurado crítico, né? Exatamente. Assim. E eu tenho certeza, o Raul Gil acabou virando um amigo meu, né? Por incrível que pareça, né? E eu virei amigo do Raul Gil, virei amigo do Raulzinho, mas amigo mesmo. E isso é a prova de que pessoas completamente diferentes podem ser amigas e podem discordar civilizadamente. Porque assim, o Raul Gil não tem absolutamente nada a ver comigo. E a gente é muito amigo, assim como o Raulzinho também. E isso eu acho que deveria ser uma lição para os tempos que a gente vive hoje, cara. As pessoas a gente já conversou sobre isso. As pessoas desaprenderam a discordar. E hoje a pessoa que não pensa como você tem um inimigo. Um absurdo. As pessoas não discordam, elas atacam. Atacam, exatamente. Não tem essa. Não. Você tem que pensar igual. E se você não falar aquilo que a pessoa quer ouvir, você já é inimigo. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa pra você. Fica à vontade, por favor. Você falou do The Cult, né? Sim. Você sabe, vou te contar uma história. Quando o The Cult veio pro Brasil, nos anos 90... Então, foi essa época. Então, também. Astrid me ligou e falou assim, Casão, The Cult tá vindo pro Brasil, eles querem jogar uma partida de futebol. E nós vamos fazer um quadro aqui na MTV, nós vamos gravar pra fazer aqui na MTV. Você faz um time pra jogar lá contra os caras? Eu falei, Astrid, eu faço, mas fala o seguinte, você quer um time ruim pros caras ganharem o jogo? Você quer um time mais ou menos pra ter jogo, você quer um time bom pra cacete pra gente atropelar os caras. Assim, eu quero que atropela os caras são chatos pra cacete, atropela. E eu fiz o show, eu fiz o time, nós jogamos lá no Clube São Paulo, lá em Santo Amaro, que é de rugby e tal. Isso. Jogamos lá e foi lá que eu conheci o guitarrista, porque ele se lembrou de mim por causa que eu jogava no Torino. Eu joguei no Torino, legal, fiz gols na Europa, ele joguei um jogo contra o City e ele veio falar comigo. Por isso que eu sei que ele é torcedor do City e foi um jogo que eu fiz pra MTV exatamente nessa época aí. De vez em quando eles me ligavam pra eu arrumar jogo com banda que vinha de fora, que era bem legal. Quem faz muito isso é o Deep Purple. Sim. Tanto que tem até aquelas... O Iron Maiden também fazia. Não, o Iron Maiden é obrigatório. Obrigatório. O Iron Maiden é obrigatório. O Iron Maiden onde vai, o Steve Harris fala, tem que... E o Steve Harris joga bem. Sim. Joga bem, não é perna de pau, não. Deixa eu te perguntar uma pergunta seguinte, pra você caminhar. Você tem muitos problemas com o pessoal que você critica? Hoje, você tem um canal... que eu assisto os seus canais, o seu canal, os seus programas, né? Tem aquele de crítica, da análise de uma pessoa, de um personagem, tem aquele que você conta história de banda, do disco e tal. E quando eu pego, eu gosto assim, até mando mensagem pra você, pô, foi legal pra cacete e tal. Obrigado pelo feedback. Então, você arrumou muitos inimigos? Zero. Os caras ficam de boa? Zero, porque eu nunca critico a pessoa. Eu critico o trabalho que ela faz. Sim. Agora, criticar a pessoa... Mas os caras não ficam putos? Se ficar puto, pelo menos ninguém chegou pra mim. Deve ficar, né, Casão? Porque, assim, artista, e a grande maioria hoje... Eu vejo umas detonadas nervosas. Artista é um cara absolutamente melindrado. O artista, na verdade, ele sempre é o reflexo da sociedade da época. Então, hoje, o artista, ou pseudo-artista, como eu gosto de falar, porque tem muita gente que se acha artista... mas não tem a habilidade sequer de fazer um espaguete, ele fica melindrado. Lógico, né? O cara fala... O artista hoje, ele vive numa bolha de adulação, de puxa-saquismo, que qualquer coisa que saia fora dessa bolha, o cara fica puto. Então eu não tenho a menor dúvida que deve ter muito artista puto da vida comigo. Tô um pouco me lixando pra isso, evidentemente.
Mas assim, nunca ninguém chegou e Cara, peitou. eu vi o jeito que você falou dos artistas são melindrados, vivem dentro de uma bolha. Aham. Eu vi o futebol de hoje. Eu vi os jogadores de futebol. Você acha que os jogadores de futebol também é um reflexo de como se comporta a sociedade? Completamente. O comportamento do artista hoje com o jogador de futebol atual é muito parecido? É muito parecido, é um pessoal. Vamos levar a coisa para o universo futebolístico. É um pessoal que já na base já é Melindrado. melindrado. O cara o moleque na base já tem 2, 3 celulares, já tem empresário, já tem assessor de imprensa. Era o que acontecia no Raul Gil, por exemplo, quando eu estava no júri, ia calouro lá, o calouro com assessor de imprensa. Calouro! Falei, filho, você não sabe nem cantar afinado, você já tem um assessor de imprensa? Para, né? E o futebol é a mesma coisa. E isso vem da base. O moleque, ele já é mimado na base. E aí, quando ele sobe pro profissional, acontece aqueles casos de deslumbre Sim. total, como o goleiro do Corinthians aí, Hugo. o Hugo, que ascendeu No lá Flamengo, no Flamengo. Primeira coisa que ele fez foi comprar carro de 400 mil reais, terminou com a noiva, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí cometeu aquela falha grotesca no jogo do São Paulo, que eu, né, fiquei muito triste com isso, né? Mentira. Tentou sair jogando lá e se E ferrou. teve várias depois. Várias depois. Não, aquilo ali abalou o cara. Aí o cara foi pra Portugal, foi jogar lá num time chamado Chaves. Pô, para, né? Isso já é piada pronta. E aí parece que ele se converteu e não sei o que. Agora ele tá realmente... O pessoal já tá exagerando. Ah, é o sucessor do Cássio. Calma, corintiano. Tem um corintiano aqui, coitado, tá desesperado aqui, mas enfim. Calma, gente, calma. Não é sucessor do Cássio. Precisa comer muito feijão ainda. E essa análise... o cara já é o sucessor do Cássio. Só porque o cara pegou 3 pênaltis. Sim. Calma, vamos com calma. Então hoje você tem essa bolha de adulação também no futebol. E fica cada vez pior com a neymarização, vamos dizer assim, que realmente transformou o jogador de futebol num popstar. E todo jogador de futebol, quando se transforma num popstar, salvo raríssimas exceções, ele não corresponde. Vira influencer, divide o foco, não sabe se é jogador de futebol, não sabe se é celebridade, Perfeito. não sabe se é influencer. Sabe quem foi o primeiro disso? Que eu me lembro? O Beckham. Ah, sim. Sim, verdade. Que eu me lembre, foi o primeiro jogador que... Não sei se... Não, o Pelé também era tratado como celebridade, mas o Pelé é outro Não, outro é outra parada. E é bem longe, né? É bem longe. E não era tão... ele não tinha uma equipe de mídia Sim. como o Beckham teve. Mas o Beckham jogava bem, viu? Muito bom O jogador. pessoal falava, o Beckham é perna de pau. Eu sou fã do Becker, ele batia bem na bola pra caramba. Tinha personalidade pra jogar. Exatamente. E o cara casou com a Spice Girl, né, bicho? No auge, né, bicho? Pô, tem que... O currículo do cara... Tem que aplaudir o cara, Pô, né? Vai tudo bem que ele casou com a Spice Girl, que é a mais mala de todos, mas tudo bem. Mas enfim, tem essa bolha também no futebol. E hoje, na verdade, a distância que separa o futebol do pseudo-artista é mínima. Então, nos anos 80, Regis, explodiu, né, a segunda onda do rock brasileiro. Perfeito. Porque a primeira veio lá do final dos anos 60, dos anos 70, Casa das Máquinas, Tutti Frutti, Terço, né? Bicho da Seda, Joelho de Porco. Enfim, uma porrada Só de banda. bandaça. Bandaça, todas bandaças. E aí veio o boom dos anos 80. Isso. Né? Me dá uma... Faz a linha para chegar até os anos 80, dessas bandas que nós falamos lá, sim. Mutantes, Tutti Frutti, tá. E quais você preferia nos anos 70? Olha só, na verdade, o catalisador da cena de rock no Brasil, a gente vai precisar voltar para o final dos anos 50. Sim. Com a do Elvis. Sim, claro. Porque o Elvis influenciou um monte de gente, inclusive o Tony Campelo, sim. irmã da Celi. E aí você tinha a identificação com o Elvis. Jerry Adriane, cara. Jerry Adriane era o Elvis. É, o Elvis. Aí depois você tem um acréscimo, que é a entrada da Jovem Guarda. Quando entrou a Jovem Guarda entrou com aquele rockinho, quase Beatles, né? Com a guitarra elétrica. Com a guitarra elétrica, com
com influência dos Rolling Stones e com muita influência da surf music americana. Né? E aí teve uma outra ruptura quando entrou a Tropicália. Porque é engraçado, porque eu faço uma analogia muito maluca, que as pessoas talvez não entendam, mas assim, a Jovem Guarda, ela estava identificada com os Beatles da fase do terninho. Sim. E a Tropicália, mesmo renegando o rock, ela absorveu a linguagem do rock e estava mais ligada aos Beatles maconheiros. Sim. De 67 pra frente. Pra frente, você tá entendendo? Aí, o que acontece? Quando entrou os anos 70, que entrou uma grande influência do rock britânico aqui, quando começou Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, isso aqui, bababá, todas essas bandas dos anos 70 eram de uma certa forma muito influenciadas. Casa das Máquinas, o Terço, os Mutantes viraram uma banda de rock progressivo. E os caras piraram com o Yes e mandaram a Rita Lee embora. Né? Aquela coisa, história toda. E aí, quando entrou o punk tratou toda essa geração roqueira brasileira como bicho grilo, uns hippies, fedorentos. E aí o punk causou essa ruptura. Quando o punk causou a ruptura, lá fora houve uma derivação do punk, que foi o quê? Foi a New Wave e o pós-punk. Essa geração... Que era um mesclado. Exatamente. Essa geração da New Wave e do pós-punk é que influenciou totalmente a geração do rock dos anos 80. Daí veio o Blitz, daí veio o Plebe Rude, daí veio o Paralamas. Cara, Paralamas... Legião, cara. O Paralamas, no começo... Não vou dizer cópia, porque seria até uma ofensa. Não vou dizer que é ofensa. Não, era assim. Paralamas era cópia do The Police. O Legião copiava a música do Joy Division. Os Titãs. Smiths também. Smiths. Os Titãs copiavam música do Gang of Four. Os caras são meus amigos, não tem que falar, pô. Porque na época, você não tinha internet, a informação demorava para chegar aqui. Sim. Mas essa turma já tinha contato com um LP internacional, LP importado. Então, foi esse desvio do punk, da New Wave e do pós-punk, que influenciou totalmente o rock dos anos 80. O rock dos anos 70 é influenciado pelo rock britânico. Certo? Rock britânico, rock americano. Rock americano também. Aquela coisa... Vem cá, nos anos 70, você tinha... Quais bandas que você preferia? Por exemplo, eu gosto muito do Casa das Máquinas, sou apaixonado pelo Joelho de Porco, mas eu acho o Tutti Frutti assim, cara, com a Rita ali. A Rita... Perdão. A Rita com o Tutti Frutti é um negócio sensacional. O Terço era sensacional. Os Mutantes, a fase progressiva dos Mutantes era incrível. O Joelho de Porco, os 2 primeiros discos são incríveis. Depois a maionese desandou. Eles tentaram ficar mais engraçados que fazer música. Aí não colou. O Som Nosso de Cada Dia era demais. Zé Rodrigues, né? Sá Rodrigues e Guarabira, que era a coisa do rock rural aqui. Rock rural. Você tem o Casa das Máquinas, ele começou progressivo, mas depois ele ficou rock. Quando entrou o Simbas, aí virou rock and roll. Sim. Principalmente o disco de 76, né? A Casa do Rock. Casa do Clássico. Clássico, maravilhoso. Absoluto, total. E também tinha muita banda progressiva. Tinha o Terreno Baldio, por exemplo, que era uma banda claramente influenciada pelo Gentle Giant, que é incrível. Então, assim, tem todas essas que eu falei, eu vou até esquecer. O Peso era demais, uma banda carioca sensacional. O Vímana, o Som Nosso Cada Dia, já falei. Cara, enfim, tem um monte de várias bandas. Várias bandas, assim. Mas eram bandas que eram muito influenciadas pelo hard rock britânico e pelo hard rock americano. Então era o pessoal que adorava Black Sabbath, Deep Purple e Grand Funk. Sim. Que era epítome. E Jimi Hendrix, claro. Claro. E os anos 80, cara? Como é que você viu o rock dos anos 80? Surgiu banda de tudo quanto é lado. 300 milhões de bandas surgiram no Brasil, de 80 até 90 e pouco. Foram surgindo bandas. E quando surge muita coisa, não tem muita qualidade. Muita coisa não tem qualidade. Vai surgir merda. Exatamente. Pode falar palavrão aqui, né? Pode. Como você viu esse movimento? Como você viu... Isso, na verdade, aconteceu. As pessoas, inclusive, elas cometem um erro de achar que o rock brasileiro nos anos 80 chegou no mainstream. Chegou na coisa... Não chegou. O que aconteceu foi que o rock dos anos 80 conseguiu uma participação maior nos veículos de mídia, rádio e TV. Os programas de auditório? Por quê, cara? Porque as gravadoras injetaram
muito dinheiro no jabá. Porque o que, que acontece? As multinacionais europeias e americanas começaram a colocar os seus escritórios aqui no Brasil. E isso fez com que uma enorme verba de publicidade fosse jogada aqui no Brasil para comprar espaço na mídia, como é lá fora. Sim. Então, quando todo mundo começou a ver rock na televisão, o Chacrinha, o Globo de Ouro, o não sei o que, blá 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 blá, blá, tudo mal. Não, cara. Perdidos na Noite. Perdidos na Noite, que era genial. Mas isso era pago. Começou a tocar um monte de banda nas rádios, Legião, Paralama, todas essas que a gente citou, porque era pago aquilo. Que se não fosse pago, não ia acontecer. Agora havia muito dinheiro de verba de publicidade, que é o jabá, né? Sim. Perdão. Então, foi esse jabá que fez com que o rock se popularizasse no Brasil fora da bolha de consumo. Esse termo bolha de consumo ele é recente, mas na época foi isso que fez o rock chegar a um público mais humilde economicamente falando, que normalmente não tinha ouvido rock, mas passou a gostar de Barão Vermelho, passou a gostar de Bete Balanço, passou a gostar de Vital e Sua Moto, sabe, óculos. Então foi essa. Então todo o ressurgimento do rock na mídia veio embalado pelo jabá. Tanto que, inclusive, quando acabou o jabá ele continuou mais ou menos até os anos 90. Porque aí entrou a MTV, Sim. que era outro tipo de jabá. Né? E foi nesse exato momento, e isso é uma teoria, você sabe que eu tenho teoria para qualquer coisa. Sim. Né? Foi no exato momento que entrou a MTV, e que a MTV, embora dando traço de audiência, se transformou na queridinha do mercado publicitário. Quando as bandas passaram a priorizar a MTV, elas pararam de dialogar com as classes econômicas menos favorecidas. E isso deu margem, lá no final dos anos 80, para o surgimento das duplas sertanejas. Que foi quando o pessoal da cidade do interior, periferia, mas... cidade do interior principalmente, começou a migrar para as grandes cidades em busca de emprego. Por isso que quando aparece os Zezé de Camargo da vida aí, com aqueles mullets horrorosos, assim, né? O Leonardo com aqueles blazers que parece triângulo para você pendurar, coloridos. Aquilo ali já é a música sertaneja feita para quem já tinha deixado a cidade pequena e ido para cidade maior, para cidade grande. Então, nada acontece por acaso, casal, você tá entendendo? Então, assim, quando o rock... Vocês se ferraram porque eu falo muito. Vocês se ferraram. Pode falar, cara. Falo Tá muito. sendo maravilhoso. Quando o rock parou de dialogar com essas classes menos favorecidas, economicamente falando, e passaram a priorizar a MTV, repito, que dava traço de audiência, o rock começou a cair. E o punk brasileiro? Onde entrou nessa história aí? Inocentes, João Gordo, Garotos Podres, cara, Detito Federal. Era uma cena incrível, mas era uma cena... obviamente que é a influência do punk lá de fora. Sim, claro. Né? Total. Total. Punk americano, mais o punk inglês. Embora o punk americano tivesse surgido antes, mas todo mundo pensa que o punk inglês, aquela geração de 77, o punk surgiu aqui no Brasil derivado dessa turma, mas ele teve um impacto muito maior por conta de um determinado disco. Uma coletânea da então revista Pop. A revista Pop, para quem não sabe, vocês são muito jovens aqui, inclusive equipe técnica, você também, você não vai lembrar disso. A revista Pop, nos anos 70, ela era uma espécie de capricho musical. Entendi. Então tinha lá os editais de como usar saia jeans e abafar na noite, junto com materinhas com a Rita Lee, inclusive. Sim. E aí, sabe-se lá por quê, por inspiração divina ou não sei. A revista Pop soltou uma coletânea chamada A Revista Pop Apresenta o Punk Rock. Você pode perguntar para todo mundo que adora punk rock, João Gordo, Clemente, quem você imaginar.
Pergunta pra eles, cara, qual foi o impacto dessa coletânea na sua vida? O impacto é imenso. Porque foi a primeira vez que a gente ouviu Sex Pistols, Ramones, The Jam. Clash. Não tinha Clash nessa coletânea, cara. Tinha Runaways, imagina. Mas tinha Ultravox, tinha não sei o quê. Cara, eu lembro que nessa época eu tocava com o Edgar Escandurra numa banda pré-Ira, chamada Subúrbio. E eu comprei esse disco, a gente foi ouvir juntos. Cara, a gente começou a ouvir aquilo, se sentiu o cérebro da gente derretendo e escorrendo pelas orelhas. Porque era um negócio tão novo, tão anti tudo que a gente tinha ouvido até então, que assim, ou você detestava, ou você adorava aquilo. Então, assim, o punk, ele entrou muito timidamente, mas quando saiu essa coletânea, aí começaram a aparecer matérias, inclusive na própria Capricho, sabe? Sim. Tipo, como ser um punk descolado. Aí tinha os editais de moda, assim, os caras com os alfinetes, tudo comprado no Mapping, né? Mas essa coletânea... fez Aqueles assim. que abria assim e depois fechava. Alfinete de fralda, sabe? Exatamente, alfinete de fralda. E aí, só que esse disco é que fez assim. Mas assim, o punk, ele de uma certa forma, ele foi absorvido pelo rock dos anos 80. Sim, Inocentes tocava na rádio. sim. Replicantes tocava na rádio. Sim, Plebe Rude tocava na rádio. Tá entendendo? sim. Então, assim, na verdade, nada surge isoladamente. É sempre uma contextualização. Mercenárias. As Mercenárias, que é uma banda espetacular. Espetacular. Tá entendendo? Mas assim, nada surge por acaso. Tudo tem que ser contextualizado, tudo tem que ser analisado. E infelizmente o brasileiro, ele é tão burro que ele não consegue imaginar um quadro maior. Ele fica sempre naquela coisinha do a Legião Urbana, o Renato Russo, um maravilhoso poeta. Cara, o que o Renato Russo copiava de coisa de literatura? Claro que ninguém tinha... As pessoas não sabiam ler no Brasil, ainda mais, imagina, você vai ler livro do Oscar Wilde, imagina. Você falou duas coisas que eu quero pegar aí pra gente continuar. Uma, MTV. Né? Você não falou com muito entusiasmo da MTV. Qual é a sua visão da MTV? A MTV foi importantíssima. A MTV foi importantíssima para todo mundo que tinha o vírus da curiosidade de ouvir algo que era sugerido. É inegável que a MTV foi uma grande curadoria para todo mundo. Era a primeira vez que você via determinadas bandas que antes você só ouvia. Era a primeira vez que você via e ouvia determinadas bandas que você nunca tinha ouvido falar. Então, nesse sentido, a MTV foi espetacular. Para os artistas, foi uma faca de dois gumes. Ou como diria o Vicente Mateus, uma faca de dois legumes. Porque ao mesmo tempo que ele deu uma exposição muito grande, ele tornou os artistas completamente dependentes de um conceito estético. Conceito estético que sempre foi importante. Sim. Desde o Elvis, Sim. desde o Little Richard. Só que foi quando os artistas passaram a dar mais importância para um conceito estético do que para um conceito musical. Tanto que você meu amigo que está assistindo aqui esse belo programa aqui, do Casa, se pergunta quantas bandas desapareceram depois que a MTV acabou? A maioria delas. Porque a maioria delas tinha uma conexão com um conceito estético muito forte. E quando acabou esse vínculo, ficou todo mundo perdido. Tanto que várias bandas daquela época, por exemplo, acabaram, ou entraram num hiato, ou passaram a lançar discos que ninguém prestou mais atenção. Por quê? Porque não havia mais. Não tinha mais programa de clipe, cara. Quando entrou a MTV, acabou tudo. Realce, aqueles programas de clipe antigos, né? Realce, Som Pop, que eram geniais. Geniais, maravilhosos. TV Cultura. TV Cultura. Som Pop. O Som Pop era maravilhoso. Tinha o Sábado Som, Sim. que era apresentado pelo Nelson Mota na Globo. Sensacional. Que é a primeira vez que eu vi Kansas na vida. Falei, meu, que isso? Eu via tudo ali nesses programas. Tudo ali. Então a MTV, ela causou uma dependência estética que grande parte dos artistas não conseguiu sobreviver ao fim dela. E hoje você vê, a MTV hoje, ela é um programa feito para um público retardado. Com aqueles
programinha de Reality namoro, de férias com ex, George Shore. Aquilo ali é para um público que não tem tem um alpiste no lugar do cérebro. Nada além disso. Então hoje é uma piada. Mas assim, e é engraçado, cara, que a MTV, ela fez tudo isso dando uma audiência ridícula. Ridícula. Quando dava 2 pontos de audiência, o pessoal abria champanhe, comemorava. É um absurdo, mas assim. Quando você falou da estética, da importância da estética para as bandas, você está relacionando isso aos clipes também. Principalmente, Então, claro. porque acabou a MTV, acabou o clipe. Pois é, acabou o clipe dentro de uma ferramenta centralizada. Sim. Porque o que aconteceu? Na hora que entrou a internet e entrou o YouTube, aí tudo foi canalizado para cá. Ah, sim. Mas demorou um tempo, Demorou um tempo. Porque... A MTV acabou e demorou um tempasso para chegar a essa... Exatamente. Mas o que acontece? Quando você termina... Quando você extingue um universo de clipes, extinguiu. MTV era um universo à parte, dando audiência quase zero, mas era formadora de tendências. Quando você termina isso, você tem toda uma indústria montada para isso. Aí os caras falam, o que nós vamos fazer agora, cara? Aí, o que acontece? Clipes continuaram a ser produzidos, mas em programas esparsos. Ou seja, deu uma diluída É como se a MTV tivesse sofrido um Big Bang, e aí tudo aqueles destroços se espalharam, mas pequenos destroços. Quando apareceu o YouTube, aí aglutinou de novo. Ainda não com a força que tinha a MTV antes. Ainda hoje, por exemplo, você pode acessar videoclipes Eu vejo direto. onde você quiser. Vejo banda dos anos 60. Exatamente. Não, tem uns programas absolutamente incríveis. Depois, se eu te dar uma dica num programa, vou te dar a dica agora. Você, meu amigo, minha amiga. Tem um canal no YouTube que chama, acho que Midnight Special, que são só o canal desse programa, que era um programa americano que transmitia shows. Cara, é um show mais espetacular dos anos 60 e dos anos 70. Depois eu te passo. Tá bom. Te passo isso. Então, o que acontece? Aí, aglutinou de novo. E hoje, o conceito estético, o videoclipe, ele ainda é muito importante. Inclusive, nada disso seria tão valorizado, você vê no TikTok. O vídeo hoje, ele viraliza de uma tal forma, pode ser o vídeo de uma banda, pode ser o que aconteceu, por exemplo, com o Fleetwood Mac, que foi redescoberto por causa daquele clipe do cara andando de skate, tomando Gatorade e tocando Fleetwood Mac. Voltou um interesse ao Fleetwood Mac. Mas hoje, a linguagem... Que é pouco conhecido aqui no Brasil. Eu adoro, cara. Eu adoro. Desde a fase de blues dos anos 60, depois passou pro rock and roll, a parte pop também é interessante. Que maravilhoso. Maravilhoso. Fleetwood Mac. Mas só que, assim como Fleetwood Mac, ninguém conhece Tom Petty and the Heartbreakers. É maravilhoso. Bruce Springsteen aqui no Brasil não é conhecido. Por incrível que pareça. Você vê que, inclusive, no show foi um dos shows mais espetaculares que eu vi na minha vida, aqui em São Paulo. Mas quando foi pro Rock in Rio, tinha meia dúzia lá de gato pingado. Tem vários artistas, por exemplo, que são absolutamente estouradaços lá fora, e aqui ninguém sabe nada. Isso é muito comum. Mas hoje, deu uma queda de energia aí, não deu? Não atrapalhou aí, não? Tá. Se o corintiano tá fazendo sinal de positivo tá com a draga que o time dele tá, meu amigo, então é que tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, e hoje, a própria existência do TikTok, dessas redes, mostra o quanto o conceito estético, a imagem... Porque a pessoa hoje, eu vejo por mim, cara, hoje eu não me contento apenas em ouvir novos sons. Eu quero ouvir e ver. Então, eu também gosto. E aí a outra parte que você falou foi da banda. Você é um baterista. Sim. Conta essa sua história, essa sua parte. Bateristas, bandas, como você começou, por que você se interessou por bateria, você toca guitarra também, baixo? Toco um pouquinho de coisa, mas eu sou baterista mesmo. Não tem como, cara, não tem como
você, sendo moleque, finalzinho dos anos 60, dos anos 70, não tem como você não gostar de música e não querer aprender um instrumento. Hoje ninguém mais pensa nisso. Mas na minha época, pô, cara, que eu ouvia o Ian Pace no Deep Purple, Pô, o John Bonham no Led Zeppelin, o Bill Ward no Black Sabbath, pô, eu pegava, juntava Keith os Moon. Hã? Keith Moon. Keith Moon, que era uma doideira total. Eu juntava os baldes da minha mãe e ficava batendo com colher de pau. Isso era moleque. E aí daí pra bateria é um passo. Aí a primeira banda que eu tive foi com o Edgar Escandurra, que era o Subúrbio. Que era eu, Edgar, o Dino, que era baixista. Depois, quando o Edgar foi pro exército, ele já formou o Ira. Eu fui para outras bandas de heavy metal, banda de hard rock. E aí em 87 eu entrei no Muzak, que era uma banda que tinha surgido ali em 1986, naquela leva que veio junto com o Plebe Rude. Eles tinham um EP pela EMI. Chegou a fazer um certo sucessinho radiofônico por conta de uma música chamada Longe Demais, que tocou nas rádios. E aí, quando saiu o disco, o batera saiu, o Vitor Leite, saudoso Vitor Leite. Aí eu entrei e eu fiz a turnê do disco. Aí a banda acabou, depois eu continuei tocando com outras bandas, não sei o que, babá. E agora em 2019, um pouquinho antes da pandemia, a banda voltou, nós gravamos já um monte de coisas e a gente tá soltando essas canções. Então atualmente agora. Tem a banda. Tem a banda, Muzak, claro, tem a banda. Que legal, já voltamos a fazer shows, é super legal. É um lado que eu jamais abandonei. Quando você começou a colecionar discos, LPs, porque é o seguinte, cara, esse cara conhece o nome da banda, o nome do disco. Não, já fui faixa. melhor que. Não, mas você é bom. Minha memória já não, era. Mas você é bom de conhecimento disso aí. Quando você começou a assim, comprou, guardou, aí de repente você olhou e fala, porra, olha o monte que eu tenho. Olha, pra você ter uma ideia, eu era moleque, a minha mãe me dava dinheiro pra tomar lanche na escola, né? Você tinha a cantina lá, não sei o quê. Tem uns. Eu passava fome na escola pra juntar o dinheirinho no final do mês e comprar disco. Então, assim, eu assumidamente sou tarado por comprar disco. CD, LP, nunca. Isso, mais ou menos, ali pelos 9, 10 anos, eu enlouqueci. Minha mãe tem aquela história que eu conto que a minha mãe me levou numa loja e queria me dar de presente um disco importado. Eu cheguei pro vendedor e falei, olha moço, 10 anos de idade, 1970. Eu queria um disco importado. Aí o cara, o Amadeu, nunca vou esquecer o nome, cara. Virou pra... Aí o cara, chamado Amadeu, nunca vou esquecer. O cara virou e falou, tá bom, você quer um disco importado? O cara pegou pro show primeiro do Black Sabbath, tinha acabado de sair. Aí, essa história que eu já contei, mas vou contar aqui de novo rapidinho. Aí eu fui pra cá, eu já fiquei alucinado que a capa é aquela bruxa verde. Sim. Ali que você já fez. Cara, aí você coloca disso na vitrolinha, aí barulhinho da chuva, trovão. Cara, quando entra a guitarra do Tony Iommi, fiquei uma semana dormindo com a luz do meu quarto acesa, porque eu me caguei de medo, cara. Caguei de medo. Aí quando você fica com medo, aí que você fala, eu quero mais. Quero ver. Aí vem Deep Purple, aí vem Led Zeppelin, não sei o que, bababá. E aí, o que acontece? A minha mãe me dava a grana pra tomar lanche, eu não comia. Chegava em casa babando, de fome, a minha mãe falava, pô, mas você não tomou, você não comeu lá na escola, que você tá com essa... E devorava o prato. E aí é vício, né, cara? E aí esse vício é uma coisa da qual eu tenho até hoje, da qual eu não faço a menor questão de... Não, é maravilhoso. É mais fácil você parar de usar crack do que parar de comprar disco. Você olha o seu vídeo assim, você vê aquela prateleira atrás lotada de CD, de disco. É um puta visual maravilhoso. E shows, cara? Você tem ideia quantos shows você viu? Os shows que você mais gostou? Até antes da pandemia, eu vi um monte deles, cara. A pandemia me tirou um pouco o barato de... Me tirou um pouco o barato de ir a shows. E teve uma coisa... Aliás, tem uma coisa que me incomoda absurdamente quando eu vou a um show. Que é essa mania que as pessoas têm, aqui no Brasil e lá fora também, de assistir um show cantando, ou melhor, berrando todas as letras de
todas as músicas de quem quer que seja e fora do tom, desafinado. Cara, a última vez que eu fui no show do Iron Maiden foi uma experiência... Bom, então você é crítico de música quando você vai no show. Eu nunca deixo de ser. Eu, por exemplo, eu vou no show e não consigo dançar. Por quê? Porque se eu ficar dançando, eu não vou prestar atenção no show. Pô, eu lembro de ter ido num show maravilhoso. A última vez que o Duran Duran esteve aqui no Brasil. Show espetacular. Caminhão de riso. O show inteiro parecia uma coletânea. E assim, eu tava com uma namorada e ela dançando. Não sei o que. Ela olhava pra mim e eu tava assim, bicho. Parecia que eu tinha tido um... Falei, pô, mas você não vai dançar? Eu falei, não, cara, se eu dançar, eu não presto atenção no show. Né? E essa tara por crítica, aliás, tem uma piada sensacional, né? Que é a piada clássica, né? Que a namorada chega pra você e fala assim: você me trocaria por outra mulher? Aí eu diria: claro que não, meu amor, você é meu amor eterno. Aí a mulher vira assim: e você me trocaria por um disco? E a resposta seria: qual? Mas enfim, então ir a show hoje é um negócio terrível, cara. Show do Iron Maiden, por exemplo, eu estava cercado de mais ou menos uns 20 candidatos a Bruce Dickinson, cantando mal. Todas as letras de todas as músicas do Iron Maiden, cantando mal. Desafinado. Cara, era um terror aquilo, cara. Falei, não, cara, não vou mais, não dá pra ir mais, cara. Não dá. Não dá pra ir. Não, vai ter show do Metallica. Você pode ter certeza, você vai lá no show do Metallica, vai ter um monte de cópias do James Hetfield cantando ali desafinado. Junto com toda essa história. Eu queria ir no show da Taylor Swift pra ver como é que é. Não, falei, mas tá louco, imagina. Porque você precisa... Porque eu penso o seguinte, meu. Pra você ter opinião a respeito de um negócio, você tem que ver. Você tem que assistir. Você Prestar tem que atenção. ouvir. Você tem que prestar atenção. Ah, o filme você gostou? Não sei, eu não vi o filme. Não, mas não, eu preciso ver. Crítica. A gente faz, todos nós fazemos. O tempo todo. Alguns de uma maneira profissional e outros não. Mas assim, para você ter o embasamento, para você oferecer uma argumentação que embase a sua opinião, você tem que ver. Tem uns débeis mentais que às vezes escrevem para mim nas redes sociais, que eu me divirto muito. Os caras falam, o Regis coloca o gosto pessoal dele na análise de um disco. Não, quando você criticar um disco, você tem que ser imparcial. Isso é de uma estupidez astronômica. Porque o cara, primeiro, ele não sabe o significado da palavra imparcial e ele não sabe que toda crítica é opinativa. Claro. E se é opinativa, é baseado no gosto de quem No cara, vendo. da pessoa. Você tá entendendo? Exatamente. Então, assim, a gente é crítico o tempo todo. Agora, shows, até antes da pandemia, eu fui incontáveis shows, alguns espetaculares. Tanto que a gente se conheceu em um. Exatamente. Conta aí. Foi o show. A primeira vez que eu encontrei com o Casagrande pessoalmente foi o show dos Titãs. Titãs, depois os Creedence. E depois Não, foi no Creedence Creedence primeiro. primeiro. Foi no Creedence primeiro, exato. Creedence. Nós nos conhecemos no show do Creedence Clearwater Revisited, que não era... Lá no camarim. Lá no camarim, exatamente, que a gente começou a trocar figurinha. Porque sabe o que acontece, meu O amigo? Solitão tava junto, o goleiro Solito, do que Corinthians. outro que manja muito de música. Sim. Né? Porque o que acontece? Quando você tem, e eu posso testemunhar isso em relação ao Casagrande e ao Solito. Quando você encontra pessoas que você não conhece, mas você começa a conversar sobre música, você vira amigo na hora. Vira amigo na hora. E aí o que acontece? A gente assistiu o show do Creedence Clearwater Revisited, né? Foi bem legal. Depois a gente se encontrou no show dos Titãs, na volta dos Titãs aqui. E aí a amizade é bola de neve. E é aí que vai surgindo. Por quê, cara? Porque a música, ela tem essa capacidade de aglutinar pessoas, não necessariamente com o mesmo gosto, mas com o mesmo espírito. Sim. Com a mesma paixão pela música, pela arte em geral. E eu sempre digo, eu sempre recomendo para os pais mostrar música para os seus filhos, tentar desenvolver nos seus filhos o prazer pela leitura, porque música e leitura são portas para outras manifestações artísticas. E toda pessoa que é envolvida com uma manifestação artística, ela é um ser humano melhor. Sim. Olha ali, vira pra lá, pra trás. Que camisa você tá vendo aí? Dá licença. Prestar tributo. Camisa do tricolor, gloriosa.
Camisa do tricolor. Você é São Paulino pra cacete. Nossa senhora, não vi. Paralelamente, então, tudo se encontrou um monte de coisa de. Porra, foi dentista e programa de auditório, e crítico de música, e compra CD, e toca banda, bateria. Paralelamente, tinha o São Paulo nessa história. E eu fui goleiro minha vida inteira. Caramba. Claro, goleiro amador, né? Joguei na Várzea, tempo da Várzea, Sim, ali no campo da Portuguesa da Vila Mariana, acho que nem existe mais. Depois você vai pro salão, depois você vai pro society. Eu sempre fui goleiro na minha vida. Os meus dedos são todos tortos, porque, né, você vai jogar, a gente jogava futebol de salão, não tinha negócio de luva. Era Né, pancadaria mesmo. Não, e outra, era aquela bola de futebol de salão Pesada, que pesava antiga. 15 quilos. Eu tô entendendo? Não é essas bolas hoje que. Que quica, né? Não, cara, bola. Eu vejo os jogos de futebol de salão, é uma bola quica. É. Falei, mas como assim? Na minha época não, batia no chão Pum, ficava. E ficava. E eu adoro futebol, eu sempre fui goleiro a minha vida inteira. Sou São Paulino. Tem São Paulinos mais roxos do que eu. Não sou um São Paulino roxo, que até eu reconheço quando o time joga mal. E o time com o Zubeldia Tá curtindo? é muito irregular, cara. É muito, porque assim, o São Mas Paulo... tudo bem, é irregular. Mas tem. Carpini Parou de perder. Carpini e Zubeldia. Qual que você Quem? prefere? Carpini e Você tá Zubeldia. de brincadeira, imagina. Isso aí é a mesma coisa você comparar... você tava saindo sei lá, você tava saindo com a Mocreia e de repente você começou a sair com a Sharon Stone. Não dá nem pra comparar. Mas assim, hoje o São Paulo, ele oscila muito, ele faz jogos absolutamente horrorosos e faz jogos muito eficientes. Só que antigamente o São Paulo fazia jogos eficientes e perdia. Agora não, agora a gente parou de perder. Porque agora o São Paulo tem uma mentalidade vencedora. E isso, claro, professor Zubeldia, que inclusive quero deixar claro aqui que tem uma cena do professor Zubeldia comemorando um gol, que ele sai num pique. Eu não vou lembrar o jogo agora. Que ele, naquele pique, ele correu mais do que o James Rodrigues na carreira. Mas, Não enfim, no São Paulo, na carreira do Ramos Rodrigues. na carreira do Ramos Rodrigues, não no São Paulo. O James Rodrigues é uma mentira. Imagina, cara. Mas enfim, o futebol brasileiro, o futebol mundial, ele tá tão ruim, no geral, que um cara como o James Rodrigues consegue enganar um monte de gente. Foi Sim. o melhor da Copa América. Pra você ver como a Copa América foi ruim. É um negócio absurdo, cara. O James Rodrigues, cara, fora de brincadeira, ele não serviria o café pro Jorge Mendonça. Ah, sem dúvida. Você tá entendendo? É, Jorge sim. Mendonça entrar em campo, aí, vamos escolher alguém pra servir um café. James Rodrigues, vai lá. Não dá, não tem. Não pode. Não tem gabarito. Não tem gabarito pra servir um café pro Jorge Mendonça. Isso que eu tô falando, Palmeiras, hein? Não vou nem falar Pedro Rocha, que aí é. Mas enfim, hoje o futebol. E eu como São Paulino, eu acho que. Tão São Paulino, eu sou um esportista. Eu pelo menos, eu me interesso muito em analisar o futebol como um todo. Eu analiso os esquemas táticos dos outros times. Por que não? Você tem que ficar só no negócio do São Paulo. Não, cara, vamos falar sobre. Cara, aliás, Qual é o esquema tático do Corinthians hoje? O esquema tático do Corinthians hoje é um esquema que é traçado como assim, desespero. O esquema tático do Corinthians hoje é um desespero total. Por quê? Porque o Corinthians hoje tem um defeito que o São Paulo tinha antes, que era a transição para a defesa, para o ataque. O São Paulo teve uma época que o São Paulo ele tinha uma transição da defesa para o ataque, fora de brincadeira. Você conseguia assistir um show do Dream Theater, 3 horas de duração, que era o tempo que levava a bola para sair da defesa para o ataque. Hoje o Corinthians, ele tem uma transição, ele tenta ter uma transição rápida, mas o Corinthians tem um problema hoje seríssimo, que é uma quantidade de erros de passe, que é um negócio inadmissível. Que é, na verdade, e jogando ali aquele tapetinho ali tem uma quantidade de erros de passe que é uma coisa impressionante. E o que acontece? A transição do Corinthians da defesa para o ataque, ela parece que é rápida, mas na verdade é um negócio chamado afobado. Por isso que o esquema é desespero. E não tem como... Pressa, né? Pressa, você tá entendendo, bicho? E outra, o futebol brasileiro... Quando você compara hoje o futebol brasileiro e o futebol americano,
Com o futebol europeu, hoje, parecem dois esportes completamente Sim, diferentes. completamente diferente. Porque, assim, no futebol europeu você tem um negócio básico que é triangulação. Um negócio básico. Assim, qualquer Nos anos 80, todo time fazia triangulação. sim, Abria três sim, ali, exatamente. apoio pro lateral. Hoje não. Hoje, que nem você falou do jogo do Corinthians. Às vezes eu vejo os jogos do Corinthians, cara, que o cara sai correndo, que é uma coisa que me deixa absolutamente puto da vida em todo jogo de futebol. A equipe sai rápida pro ataque, aí chega na ponta, trava. Aí volta pra trás. Toca pro zagueiro. Aí volta pro coisa. Aí volta pro goleiro. Eu falei, caceta, você não tava na ponta direita? Isso aí também me Pra que irrita, você também. vai? Ah, não, mas precisa abrir a defesa. Vai abrir porra nenhuma, bicho. Isso aí é o medo. Hoje o jogador brasileiro, ele tem pavor do drible. Pavor. Mas tudo bem, eu concordo com você, mas vamos lá. Estevão, do Palmeiras, é legal de ver. Luiz Henrique é legal de ver. Por quê? Porque esses caras não têm medo do drible. Exatamente. O Ender, que agora é banco lá no Real Madrid, óbvio, né? Óbvio. O cara achar que o Ender ia chegar lá como titular, tá de brincadeira, né? Ainda mais com a contratação do Mbappé. Mas Mbappé, Vini Júnior, para, Rodrigo. né? Não dá. Mas enfim, só tu sabe. Hoje, esses jogadores que você citou são exceções. Porque são os caras que não têm medo de ir pro drible. Porque hoje, o jogador brasileiro, cara, é muito difícil. Vocês vão ficar putos da vida comigo. O jogador brasileiro hoje, ele é um covarde, não taticamente, ele é um covarde tecnicamente. Ele tem medo de errar. Ele tem medo da cobrança pelo erro. Então o que acontece? O cara joga o simples. Feijão com arroz, para errar Feijão com menos. arroz. Não. Eu Sem pego arriscar. Sem arriscar. Você não tem, por mais que você valorize os diferentes esquemas táticos, 4-3-3, 3-5-2, não sei o que, você não tem mais o atacante rápido. Que na nossa época era o ponta direita, ponta esquerda. Todo time tinha. Cara, a academia do Palmeiras, Edu e Ney. o Edu. Terto, Paraná. Terto e Paraná. Zé Sérgio depois. Não. Imagina, o Zé Sérgio pegava na bola, todo mundo levantava. Mas, por exemplo, a academia do Palmeiras tinha o Edu Bala, que era um perna de pau absurdo. Mas só que o Edu Bala, o que ele faz? O Edu Bala, ele era uma espécie de Edu dos Santos, mais rápido. Ele tinha só um drible. Só que o que acontece? Ele jogava a bola na frente e saia correndo. A gente não tem mais isso. Mesmo você tendo espaço nas laterais, você não tem mais isso. Porque o cara chega lá, bicho, ele para, ele olha, aí ele volta pro meia, o meia volta pro volante. Tem poucos times que não fazem isso. O Fortaleza eu acho que vai pra frente. E vai Botafogo. E vai pra frente fora de casa. O Botafogo vai pra frente. O Flamengo completo, com todo mundo bonitinho ali, vai pra frente. Eu acho que o São Paulo vai pra frente, com mais lentidão do que os outros, mas vai pra frente. Mas eu concordo com você. Eu vou te fazer algumas perguntas, assim, a resposta é plá. Perfeito. Primeiro, é o seguinte. Qual banda que estava fazendo um show em algum lugar que você não ia passar nem perto, se é pro outro lado da cidade, se essa banda estivesse fazendo um show? Qualquer uma, internacional? Eu fiz isso muitas vezes. Eu poderia citar alguns exemplos óbvios de bandas. Mas, por exemplo, eu atravessei a cidade para assistir um show do Michael Schenker, que era o guitarrista do UFO. UFO, a gente fala UFO aqui no Brasil. Eu saí da Zona Oeste, fui para a Zona Leste, peguei um trânsito absurdo para assistir um show do Michael Schenker. Hoje, eu iria para um outro estado assistir um show, por exemplo, do New Model Army, que é uma banda que eu adoro, que toda vez que vem pra cá, eles fazem 2 shows. Num dia, eles tocam 28 músicas. No outro dia, eles tocam outras 28 músicas. Eu vou sempre nos 2. Entendi. Então, hoje, por exemplo, é um show que eu iria... O New Model Army vai fazer show no Rio de Janeiro. Vambora.
Só para dar um exemplo de uma banda... Que você não iria. Não, eu iria em muitas, mas assim, mas só para... Mas qual que você não iria? Ah, que eu não iria? É, que você não iria. Ah, que a banda vai fazer um show aqui, você pega um ônibus e vai lá pro Mato Grosso. Entendi. Entendi. Cara, eu não iria. Eu mudaria de estado, eu iria para um outro estado. É nacional ou internacional? Tanto faz, você escolhe, pode ser os dois, um de cada. Eu iria para um outro estado num show do Pablo Vittar, por exemplo. Por quê? Porque é um dos pseudo-artistas mais desafinados que eu já vi. Uma coisa absurda. É um negócio... Porque não é você que ser contra a música pop. Pelo contrário, eu adoro música pop. Mas assim, o sucesso do Pablo Vittar é mais um exemplo de como tudo está nivelado por baixo. Ninguém mais liga para playback, ninguém mais liga para desafinação, Playback. ninguém mais liga para nada. Tanto que você vai nos festivais hoje, nesses Lollapaloozas da vida aí, o público vai para lá não é pela música, o público vai para lá pela balada. E música é um acessório. Então, por exemplo, se alguém chegar para mim e falar assim, Red, vai ter um show do Pablo Vittar no condomínio onde você mora. Eu pego um avião e vou para a Escócia. Sem sombra de dúvida. Não só Pablo Vittar. Mariah Carey, que é a cantora das mais chatas que você pode imaginar. Show quem mais, por exemplo? Biquíni Cavadão, que é uma banda que é insuportável ao vivo. Penso que eu não ia dar nome aqui. Deixa eu ver quem mais. Puta, Engenheiros do Havaí. Não, Engenheiros do Havaí nem existe mais. Nossa, Engenheiros do Havaí era um negócio, meu Deus do céu. Eu assisti 2 shows do Engenheiros do Havaí ao vivo. Nos 2 shows eu tive vontade de despejar piche quente nos meus ouvidos. Pra sentir um alívio. Sabe, asfalto derretido? Eu tive vontade de despejar isso pra sentir um alívio. Caramba. Péssimos. Agora eu vou fazer outra pergunta pra você. Isso você falou que era. Eu vou responder rapidamente. Não, mas foi legal. Olha a minha resposta rápida, agora, 10 minutos. Você era um dentista. Sim. Né? Todo consultório tem uma musiquinha tocando. Sim. Tal. Na hora de tratar um canal, qual a música que tinha que tocar? Música erudita. Eu colocava Vivaldi, colocava. Não Tchaikovsky era muito. Eu colocava Vivaldi, colocava Handel, colocava um compositor erudito maravilhoso que eu recomendo, chamado Corelli. Colocava sonatas de Bach, os noturnos de Chopin, tá entendendo? Era isso aí. Pra ficar na manha. Quando era endodontia, né, tratamento de canal e cirurgia, né? Quando era coisa mais leve, às vezes eu respeitava o gosto do paciente e colocava lá um Seal, né? Que agora é mais pop. Eu tive muito paciente roqueiro. Cara, teve uma época que meu consultório era sensacional, que você abria a porta, na sala de espera tinha o diretor de uma empresa, tinha um punk, tinha não sei o quê, era um universo misto. Então, mas cara, eu já atendi tocando Humble Pie no consultório. Claro, num volume baixo, evidentemente. Mas assim, nesses casos mais específicos de endodontia, cirurgia, era mais música erudita. Ô, Regis, aqui no Casão Pode Tudo tem um quadro que chama Virando o Jogo. Perfeito. Você tem direito de fazer uma entrevistinha comigo, algumas perguntas. Perfeito. Se você tem curiosidade. Perfeito, vou lá, agora. Já? Já. Quantas perguntas? Sei lá, uns 3. Interessa. Vamos lá. O que você quiser que seja interessante. Vamos lá. Meu caro Casagrande, qual foi o jogador de futebol que você conheceu que tinha o gosto musical mais próximo do seu? Caramba, meu. Solito, goleiro que jogou comigo, foi campeão paulista em 82. Nosso amigo. Meu amigo. 82, Grande frequentador 82. da galeria, viu? Sim. Toda vez eu encontro o Solito lá, ele vem com o pacotinho, Regis, olha só que eu achei. Aí ele pega aqueles Direto, discos, né? Aí ele pega aqueles discos de banda de Southern Rock, que ele adora Southern Rock. Então, o irmão dele, que já faleceu, Solitinho. também. Eu acho que foram os dois mais próximos, assim, que eu conheci. O Magrão, o Sócrates, ele gostava sertanejo, samba, mas ele ia comigo pros barzinhos de rock lá na Vitória Pub, Woodstock, De Repente Bar. Às vezes, muitas vezes ele foi comigo, mas gosto mesmo era o Solito e o Solitinho. Mais uma outra pergunta.
dentro de tudo, todo o universo que você transitou no futebol, qual foi o técnico mais rigoroso que você teve e que mesmo assim você fala, pô, o cara foi rigoroso comigo, mas ele tinha razão? Mais rigoroso comigo. Você pensou que eu ia perguntar pra você qual o pudim que você gosta? Pô, para. Não. O técnico foi rigoroso, mas você falou, cara, ele tinha razão. Eu acho que foi o Rubens Minelli. Minelli. Minelli, trabalhei com ele pouco tempo no Corinthians. Minelli? Maravilhoso. Mas ele era um cara muito tático, tanto que ele foi tricampeão brasileiro, 75, Exatamente. 76 com o Inter e 77 com o São Paulo. Que, aliás, que timaço aquele do Inter, hein? Porra, maravilhoso. Ele era muito rígido naquilo da parte tática, ele era Da obediência. da obediência tática, daquele tratamento, assim, ele era sério, era daqueles treinadores mais antigos, né? Não era o Apolinho, né? Que é amigo da garotada. Não. Vou E fazer vai- churrasco Mas junto assim, aí. mesmo por pouco tempo que eu trabalhei com ele, ele foi um dos treinadores mais que eu aprendi mais ali na parte tática aqui no Brasil, né? Que eu fui aprender muito taticamente na Europa, mas aqui no Brasil foi um dos caras que eu mais aprendi taticamente. Você ficou chocado com a diferença do futebol europeu em relação ao brasileiro quando você foi pra lá? Chocado que eu te falo em alguns aspectos, na preparação física, na preleção. Não, Teve um negócio que você falou, caceta, eu tô em outro planeta. Não, o lance é o seguinte, na época que eu fui, o futebol brasileiro era muito bom, né? Tinha vários grandes jogadores. Estavam começando a sair pra Europa, então os grandes jogadores jogavam aqui. Né? Porra, tinha o Careca aqui, o Miller estava aqui, um monte de cara. Quando eu fui pra Europa, o que eu vi e que eu me adaptei muito rapidamente foi o comprometimento e a seriedade do jogador, principalmente italiano, que eu joguei na Itália há muito tempo. Então é aquele negócio, a brincadeira, uma conversinha divertida, era assim, 10, 15 minutos, um pouco antes de começar o treino, chegava pro treino, chegava pro jogo, o negócio era um foco inacreditável. E eu vinha do Brasil, eu tinha aquele hábito, pô, acabou o treino, vamos tomar uma cerveja, um chopp, nada disso. Acabou o treino, vai pra casa, volta, vai treinar. Então a parte da seriedade, do comprometimento, me assustou um pouco no início, mas depois fez toda a diferença pra mim. Eu aprendi aquilo. Aqui no Brasil, a gente tem aquela frase clássica, né? Treino é treino, jogo é jogo. Mas lá na Europa, treino é treino, mas é mais Muito próximo jogo. do que o jogo, Sim, né? sim. O treino é bem, o foco é o mesmo. Porque assim, se eu fosse treinador, é o seguinte, eu ia exigir no treinamento, principalmente de bola, um foco total. Porque se você treinar relaxado, quando você chega no jogo, você não alcança o foco suficiente ou um comprometimento suficiente para encarar aquela partida. Isso também é treinado. Você tem que treinar o seu foco para o jogo do domingo, né? E aqui no Brasil, a gente, nos anos 80, era mais divertido, mais leve. Você sabe que depois que eu parei de jogar de uma maneira amadora, evidentemente, pelo amor de Deus. Como eu era um cara muito chato em campo, logo me convidaram para quê? Apitar jogo, né? Te tiraram do gol. Não, eu parei. Ah, eu você falei, parou, não, virou parei, árbitro. não sei o que. Eu falei, porra, você não vai jogar jogo? Não, não vou. Pô, você não quer apitar o jogo, não sei o quê? Aí eu ia apitar jogos de futebol society. Ali de vez em quando lá com os amigos, ali na Marquês de São Vicente. Ali, Sim. Não quero fazer propaganda agora. Cara, começava o jogo, antes de começar o jogo, eu reunia os dois times e falava assim, é o seguinte, só o capitão vai falar comigo. Duas regrinhas básicas. Eu falei, ó, pessoal, eu tenho duas regrinhas básicas. Só o capitão do time fala comigo. Se alguém se dirigir a mim e não me chamar de senhor, é cartão amarelo. E é sério isso. Você fala, legal. É sério. É que nem, por exemplo, na época que eu era diretor de redação, eu estabeleci uma regra ali que é o seguinte. Estagiário, não sei o quê. Pergunta estúpida. Paga 10 flexões no meio da redação. E aí eu tava lá um dia, tem um caso clássico que eu conto isso, chegou um estagiário pra mim, falou assim, ô Rez, me fala uma coisa, esse tal de Miles Davis é importante mesmo pro jazz? A minha alma trincou, juro por Deus, a minha alma trincou. Eu cheguei pro cara e falei assim, 10 flexões. Aí ele tinha acabado, legal. Aí o repórter que tava atrás falou assim, cara, ele não tá brincando. O cara teve que pagar 10 flexões no meio da redação. Uma pergunta dessa. Então eu já avisava.
Só os capitões falam comigo. Se alguém se dirigir a mim e não me chamar de senhor, é cartão amarelo. Regis, quero te agradecer pelo papo. Espero que você tenha Adorei. curtido. Pô, passou, acabou já rápido aqui. Pô, Acabou. passa rápido aqui. Muito obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer. Não, foi legal. Você gostou? Curtiu? Adorei. Você gosta de falar de futebol? Não, adoro falar sobre futebol. Cara, aliás, você sabe que uma das grandes honras que eu tive na minha vida foi recentemente ter sido convidado para o Mesa Redonda da Gazeta. Ah, você foi lá, cara? Fui lá. Pô, Fui lá. lá é demais, meu. Fui lá. Ainda o Flávio Prado tava lá. Acho que deve ter sido quando isso? Ano retrasado, talvez? Flávio Prado tava lá, Chico Lang tava lá. Cara, foi uma das grandes honras da minha vida. É legal. Imagina. TV Gazeta é muito bom. Muito legal. Não, a Mesa Redonda é um clássico. Clássico. Clássico da nossa... O Mesa Redonda na minha... Milton Peruzzi. Milton Peruzzi, Perão de Castro, Geraldo Mota, GB e o Zé Italiano. Zé Italiano. A mesa clássica. Não, claro, imagina, baixaram o Guatambu, cara, é frase que eu uso até hoje ali. Bom, pessoal, é isso aí. Essa semana eu tô conversando com o Regis Tadeu sobre música, sobre futebol, sobre tudo. Espero que vocês gostem. Obrigado, Regis. Valeu, eu que agradeço. Leiam livros. E escutem música. Exatamente.